Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Meus cumprimentos, senhores educadores, senhoras educadoras, pais, jovens, a todos e a todas que nos acompanham nesse momento. Meus agradecimentos, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer também ao nosso preletor Luiz Antônio Gomes, superintendente das atividades dos educadores da Seitonoye do Brasil, bem como os nossos amigos, colegas da Comissão Executiva Central, SEC dos Educadores. Muito obrigado, muito obrigado. Nosso tema deste momento, do dia de hoje, Educação da Vida, Diálogo, Construindo Caminhos. E ao falarmos em diálogo, isso nos aponta para uma educação dialógica, né? E sobre isso, o mestre Masaharu Taniguchi escreveu alguma coisa no livro A Verdade da Vida, volume 14. Vou ler aqui um trechinho para vocês. Na minha edição, página 184. Ao educar uma criança, devemos tomar cuidado para não fazer dela uma máquina memorizadora, mas ensiná-la a raciocinar. O que se entendeu pelo raciocínio não se esquece facilmente, mas o que se decorou em última hora se esquece em poucos dias. Em vez de enfiar memórias na criança, é preciso orientá-la para que use sua capacidade de raciocinar claramente e de coordenar ideias. É errado o método educacional que faz a criança entupir-se de informações sem raciocinar. Daí a importância do diálogo, da educação baseada no diálogo. E, nesse sentido, nesse aspecto, eu quero trazer para todos os senhores e senhoras que nos acompanham hoje, este livro, Ciência da Oração, do mestre Masaharu Taniguchi. Aqui neste livro, o mestre incluiu um relato de experiência que nós vamos refletir baseado no diálogo. Este relato de experiência é um relato vivenciado através da orientação da senhora Stella Terriuman. Quem é a senhora Stella Terriuman? Ela é considerada a fundadora de uma das entidades religiosas associadas à Associação Unity dos Estados Unidos e contém vários ensinamentos que são afetos, que são similares aos ensinamentos da Seitonoye. Daí o mestre Masaharu Taniguchi incluir neste livro este relato da senhora Stella Terriuman. Então, o que ela conta? Que certo dia um homem foi procurá-la. Tinha uma feição emagrecida, demonstrava nervosismo e uma parte do seu rosto apresentava o tempo todo repetidas contrações involuntárias e soltava palavras que amaldiçoavam o mundo com muito ódio. Disse que já estava cansado da vida, totalmente aborrecido com os familiares, com o chefe, com as responsabilidades, enfim, com tudo. Ficava mordendo os lábios e movendo ininterruptamente as mãos, como se estivesse tremendo, demonstrando muita irritação. Seu rosto estava tão pálido que parecia estar doente, e de fato ele disse que sofria há longo tempo de uma doença estomacal. Suas roupas estavam sujas, maltrapilhas, tinha dívidas e recebera a comunicação de que após um mês seria demitido do emprego. Então imaginem a situação deste senhor. E ele chegou ao consultório da senhora Stella Terriuman para receber a orientação. Ele chegou fumando, soltando fumaça pela boca, procurou um cinzeiro e não encontrou o cinzeiro, já foi logo dizendo: não adianta querer me dizer para parar de fumar. Não vou parar de fumar. É o único prazer que me resta. E
E a senhora Mã ficou ouvindo aqueles resmungos, aquelas reclamações daquele senhor. E, observando em silêncio, ela pensou: você não possui excelentes pernas que o conduziram até aqui? Possui cabeça, 2 braços, olhos, língua. Você consegue desenvolver livremente sua mente, seu corpo e sua alma da forma mais conveniente para si. Se for à cidade, encontrará locais nos quais poderá ler de graça a Bíblia e diversos outros livros, como também poderá ouvir palestras e receber informações livremente. E ter uma casa, esposa, filhos, profissão, vive rodeado de felicidade e não tem outro prazer senão o cigarro? Assim ela foi pensando e observando-o em silêncio. Parecia que ele tinha ficado até desapontado, porque ele esperava que ela retorquisse aquelas reclamações que ele estava fazendo. O silêncio, muitas vezes, escreveu o mestre Masaharu Taniguchi, provoca um despertar da consciência de forma muito mais rápida do que afiadas palavras de censura. O silêncio também cabe no diálogo. Daí, subitamente, ele jogou o cigarro que segurava e disse: é isso mesmo, eu sou o culpado, e daí? E ela respondeu: estou notando que dentro de você há capacidade de sobra e que está repleto de energia para progredir, mas não compreendo por que diz palavras tão negativistas. Claro que ele ficou surpreso com essa resposta da senhora Mã. Não era isso que ele esperava. Ele esperava ser censurado pelo comportamento dele, por toda a situação que ele estava vivendo. Mas, como a senhora Mã foi olhar diretamente na sua imagem verdadeira e não no que ele estava manifestando, não houve alternativa senão manifestar essa imagem verdadeira. E aí a senhora Mã passou então a orientá-lo, porque a partir desse momento ele estava aberto para o diálogo, para receber as orientações da senhora Mã. E ela inicia então essa orientação dizendo o seguinte para ele, que para resolver toda essa situação, desejamos a colaboração de Deus, voltar nossa mente para Deus, receber a orientação de Deus. E isso se consegue através da oração. Ele perguntou: como que eu vou conseguir isso? Através da oração. Basta que você perceba a grande quantidade de coisas agradecíveis que possui. Agradecer ininterruptamente as coisas que já possui é orar continuamente. Até então, esse senhor nem sabia como orar. Através das vibrações desse sentimento de gratidão, formam-se as ondas mentais que sintonizam com as ondas espirituais da graça divina. Assim percebemos o que devemos fazer e sentimos gratidão. Pronunciando palavras de gratidão, seremos naturalmente orientados e, ao efetuar aquilo que tivermos vontade, manifestar-se-á o resultado esperado. Ela ensinou a esse homem que, em última análise, orar e agradecer ininterruptamente. Este relato se inicia a partir da página 101 deste livro. E aí, a partir de então, ela foi orientando esse senhor a agradecer desde que ele levantasse da cama, ao acordar, agradecer à noite, a cama, as cobertas, depois fazer a sua higiene, agradecer a água que sai da torneira, o aparelho de barbear, enfim, agradecendo a todas as coisas até o momento de sair para o trabalho, fazer as refeições com os filhos, a esposa, o café da manhã, que era um momento que ele considerava um momento desagradável para a vida dele. Vejam bem. Mas ela o ensinou a fazer dessa ocasião um momento alegre para a esposa e os filhos. Por exemplo, aos filhos devia explicar, de modo bem compreensível, divertido e agradável, que as dádivas divinas se manifestam de diversas formas,
como o calor do sol, a umidade da chuva, os benefícios do solo, o labor dos agricultores. Falares de que maneira são plantados os cereais, como eles crescem e vicejam, que tipo de dádivas são acrescentadas para que esses cereais estejam sobre a mesa em forma de mingau quente de aveia e cheirosas torradas. E assim, orientando este senhor, ele passou a ter esse primeiro diálogo do dia com a esposa e os filhos. E, a partir dali, dirigir-se ao trabalho e agradecer o seu trabalho, mentalizando: meu trabalho é um ato de amor para abençoar a minha família e a mim próprio. Passado o dia, ao retornar para casa, continuar aquele diálogo que começou na mesa do café da manhã, continuar na mesa do jantar. Ele chegava e geralmente ia ouvir rádio, fazer outras atividades, não dava importância para os filhos, para a esposa. Mas naquele dia os filhos, que temiam o pai sempre mal-humorado, se aproximaram timidamente dele e lhe disseram: já que o papai está com tempo livre, poderia continuar nos contando a história das torradas que começou de manhã? Fale-nos a partir do momento em que os lavradores plantaram o trigo e esse trigo foi transformado em farinha. Nessa noite, ele observou atentamente os filhos pela primeira vez. As crianças estavam olhando firmes e graciosamente para o rosto do pai, como se estivessem vendo Deus. E ele pensou: se eu espero que Deus faça algo para mim, eu também devo fazer algo em benefício dos meus filhos. Então disse: sim, vou contar uma outra história a vocês. É a história de um lenhador que usava botas de couro. Ele morava na floresta. Assim, contou de que modo foi feita a mesa sobre a qual há um abajur. A esposa chegou a se surpreender pelos conhecimentos que ele possui de todo o processo, até uma árvore da floresta se transformar em madeira e em algum produto. Mas o que ele próprio se surpreendeu foi pela alegria que sentiu ao falar sobre aquilo de que ele realmente gostava. Na escola secundária, ele se interessara por trabalhos de madeira e pensara desde então que gostaria de ter uma marcenaria em casa. Quando tiver dinheiro, ele pensava, e morar numa casa mais espaçosa, quero comprar máquinas e montar uma marcenaria. Ele sempre tivera interesse por trabalhos que fabricam algo. E foi justamente a partir do diálogo, vejam só, o diálogo, construindo caminhos, é que ele percebeu novamente a sua verdadeira vocação, aquilo para o qual ele gostaria de realizar a sua missão, produzir artefatos de madeira. Vou orar enquanto estiver trabalhando, ele pensou. Deus está desejando trabalhar comigo através do meu cérebro, do meu coração e das minhas mãos. Quando eu aproveitar ao máximo todas as minhas oportunidades e meus conhecimentos, será acrescentado em mim algo ainda maior. Quanto mais utilizar minha capacidade, mais receberei. Vou usá-la agora. E assim decidindo, começou a fabricar um brinquedo para o seu filho mais novo, com um pedaço de madeira, canivete, martelo e alguns pregos. E logo os outros filhos também pediram para que ele construísse brinquedos iguais para eles. A alegria de satisfazer os filhos amados, fazendo algo de que gosta no canto da cozinha, foi uma alegria que jamais havia sentido até então. Sua verdadeira vocação aflorou novamente, a partir do diálogo. Quero citar aqui, nós falamos do silêncio, que o silêncio cabe também no diálogo, e foi através do silêncio que a senhora Mann foi conduzindo aquela conversa com esse senhor. Então, a partir daí é que a senhora Mann começou realmente a fazer com que a situação daquele senhor
começasse a mudar. E a partir então desse diálogo e da inspiração que ele já estava recebendo, ele conta que numa noite saiu para um pequeno passeio com a família, coisa que também ele nunca havia feito. Nova inspiração surgiu. Ele pensou em fazer um curso noturno para aprimorar o trabalho que ele desejava efetuar com a madeira. Como Deus sabe onde se encontra o trabalho que faz parte da sua missão, tomou a decisão de servir a Deus com alegria, acreditando que seria indubitavelmente conduzido a esse trabalho. E assim fez esse senhor, né? Assim fez esse senhor, tomada a decisão a partir de redescobrir a sua verdadeira vocação. O diálogo é, assim, extremamente importante na educação. E nós, da Seite-Noye, temos o nosso grandioso ensinamento também baseado no diálogo entre o anjo e o querubim, que estão nas nossas sutras sagradas e nos cantos em louvor. Não é verdade? O diálogo entre o anjo e o querubim é o diálogo fazendo analogia, né, com o mestre, o educador, e o educando, o mestre e o aluno. Assim é o diálogo nas sutras sagradas. Vou citar aqui, né, sobre Rubem Alves, pedagogo e filósofo, entre outras qualidades e formações. O professor Samuel Ramos Lago escreveu que ele ama as crianças e os filósofos. Ambos têm algo em comum, fazem perguntas. É assim o querubim na Sutra Sagrada, não é verdade? Vou abrir aqui a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, na qual o anjo começa todo um ensinamento, vai explicando quem é Deus, explica sobre o espírito, a matéria, a realidade, a sabedoria. No capítulo Ilusão, enquanto ele recita, aparece o querubim que roga para o bem-estar da humanidade, para o despertar espiritual dos homens, esclarecei a natureza da ilusão. Responde o anjo dizendo, supor existente o que é inexistente, nisto consiste a ilusão. E logo no capítulo Pecado, o querubim volta a indagar. E o pecado tem existência real? Ora, se o anjo explicou que a ilusão é ver o que não existe como existente, o querubim logo quis saber, e o pecado existe? Ouviu a voz do anjo que assim respondeu, tudo o que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus é perfeição também. E aí, lá no capítulo Homem, o querubim voltou a indagar o anjo. Mestre, esclarecei a natureza real do homem. Então, o querubim curioso. O que é ilusão? O que é o pecado? Existe ou não existe? E o homem? Qual é a natureza real do homem? E assim nós vamos aprendendo, e o mestre, o anjo, vai nos respondendo. O homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, não é soro sanguíneo, não é célula muscular, nem é o conjunto de tudo isso. Conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem e o homem é a luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como a luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. E na Sutra Sagrada, palavras do anjo, na sequência, os querubins que agora vêm dançando no céu,
juntam-se ao redor do anjo, ao redor, não enfileirados, mas ao redor. E um deles, como consta aqui da sutra, veste um delicado manto verde claro, demonstra ser o mais sábio, adianta-se e questiona. Mas, decano da vida, os cientistas modernos dizem que o homem raciocina com o cérebro e sente através dos neurônios. Se, como dizeis, não existe cérebro nem neurônios, como pode o homem raciocinar e sentir? E mais na frente, ele vai perguntando. E o anjo explica: o homem não é corpo carnal, o homem não é matéria, o ser humano, o corpo carnal, é projeção da mente. E explica que Beethoven, mesmo no final da vida já surdo, compôs as suas mais célebres obras. Mas o querubim, curioso, indaga. Ora, eu compreendo, sim. Concordo que é possível ver e ouvir sem ter olhos e ouvidos. Mas como é possível tocar nos objetos sem ter corpo físico? Assim somos nós, né? Queremos saber, estamos curiosos para saber. E prossegue o anjo. Não vistes recentes experimentos de fenômenos paranormais? O médium, mesmo atado à cadeira, de modo a não poder se mover, consegue, através da força mental, levitar uma mesa, fazer objetos voarem no espaço, fazer megafones levitados emitirem vozes ou tocar sanfonas levitadas. E assim o anjo vai conduzindo o pensamento para que nós também compreendamos o ensinamento da Seichonoye. Consta, né, que as sutras sagradas são a essência de toda a coleção de 40 volumes da Verdade da Vida do mestre Masaharu Taniguchi. E agora vamos refletir também sobre o diálogo entre o anjo e o querubim no canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Eu escolhi um trecho, né, um capítulo do canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo, o capítulo que tem o mesmo nome do canto, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Quando assim ensinou o anjo, o querubim baixou sua voz e perguntou. Olha a postura do educando. Olha a postura do querubim. Baixou sua voz e perguntou. Meu mestre, eu que sinto os 4 sofrimentos e os temo, sou indigno do mundo de Deus? Os 4 sofrimentos: nascer, envelhecer, adoecer, morrer. O anjo respondeu, esqueceis vós que como filho de Deus sois amados por ele? Deus é perfeito e tudo que foi criado por Deus também é perfeito. O querubim respondeu, mesmo assim não vejo a perfeição, mas somente um mundo de muita deficiência, falhas, carência e inconveniências. Ora, o querubim é como nós, né? O anjo fala da imagem verdadeira. Sois filhos de Deus, amados por ele. Tudo que Deus criou é perfeito. Mas nós observamos o mundo fenomênico e como o querubim fala, mas não vejo a perfeição. Somente um mundo de muita deficiência, falhas, carência, inconveniências. E o anjo ensinou. Isso é prova de que vós sois um filho de Deus. Prova de que a perfeição habita dentro de vós. É porque mensurais a vós próprios, mensurais os outros e mensurais a sociedade com o padrão de medida da perfeição que vede somente as faltas. Se buscais impacientemente ver o mundo de perfeição neste momento, vós os vereis diante de deficiências e vos sentireis incomodados e tornareis irritados. Não busqueis a perfeição dentro dos fenômenos. E lá na página 50 ele continua. O que aparece como vosso mundo exterior é tudo reflexo do mundo interior. Os defeitos e falhas que aparecem no mundo exterior são os reflexos dos defeitos e falhas do mundo interior. E assim o anjo vai nos fazendo compreender as leis mentais, né?
Só existe o que realmente existe, a imagem verdadeira. Entretanto, manifestam-se os fenômenos aqui no plano físico. E o que se manifesta é produto da nossa mente. O que está aqui dentro de nós é o que aparece como reflexo lá no mundo exterior. E, através dessa curiosidade, do diálogo entre o anjo e o querubim, nós também vamos compreendendo este sagrado ensinamento. E, na sala de aula, nós também queremos levar esse projeto, esse projeto através do diálogo, Não a educação que entulha conhecimentos, mas a educação que extrai a capacidade dos alunos, e é o papel do educador extrair essa capacidade. Então, quero compartilhar com todos vocês algumas experiências que a nossa professora Beatriz Cornelsen Boscardin, que já conhecemos das nossas lives, das nossas oficinas de psicomotricidade relacional nos seminários de educadores, a professora Beatriz Cornelsen Boscardin, com a professora Kátia Rosário Bassetti, escreveram um livro chamado Sala de Embarque, uma experiência pedagógica. E é uma dessas experiências pedagógicas que eu quero compartilhar com vocês, mostrando como é que, através do diálogo, o aprendizado se dá sem problemas para o conteúdo programático da educação nas escolas. Então, é interessante, nós iniciarmos aqui, a professora Beatriz descreve o projeto que eles fizeram com os alunos de fazer uma viagem para alguns países e, a partir dessa viagem, dos conhecimentos que eles foram trabalhando dos países, entrando com os conteúdos programáticos. Então, os próprios alunos escolheram os países para os quais eles iriam viajar. E o primeiro país, então, foi o Brasil. E o livro conta a história de Celina Tembé, que é uma indígena que mora com seus pais em uma aldeia situada na floresta amazônica. A Celina tem 9 anos, o pai é o chefe da aldeia, então o primeiro país que eles visitaram foi o nosso país, o Brasil. Escreveu a professora Beatriz. Neste momento, os alunos ficam livres para falar e conversar sobre o tema proposto. Observem, os alunos ficam livres para falar e conversar sobre o tema proposto. Os alunos conversam, inicialmente. No caso, o Brasil, a menina Celina, os índios, sua cultura, seu mundo. E a partir dos comentários, então a professora faz as perguntas e formula hipóteses a respeito do tema, como, por exemplo, onde fica a região que a Celina mora? Como eles conseguem o seu alimento? Como vivem os índios? Suas brincadeiras são parecidas com as nossas? Quais são os problemas que eles têm? Eles frequentam a escola? Eles sabem ler? Eles falam nossa língua? E assim por diante. E a professora Beatriz, também a professora Kátia, elas transcrevem aqui um texto de Laura Barbosa. As perguntas nos mobilizam. São os nossos questionamentos que nos levam a levantar hipóteses e a querer testá-las. Para sermos bons professores, é necessário nos especializarmos na arte de perguntar. Se o professor fizer a pergunta certa a seus alunos, é possível que os ajude a se interessarem por determinados estudos. Então, a partir desse diálogo, os alunos conversando sobre o tema, as perguntas da professora e eles conversando, esse diálogo vai para dentro das casas, para as famílias, que colaboram com fotografias, recortes de revistas, objetos que possam ter a respeito do assunto, e assim eles vão construindo esse projeto, essa viagem que eles fizeram para o Pará, para a aldeia indígena. Interessante é que
numa dessas rodas de conversa, teve lá uma querubim, uma criança, que fez uma pergunta para a professora Kátia. Observando o pezinho da Celina, a indiazinha, né? Nós sabemos que os índios andam descalços, então a característica é que ela tinha os dedinhos abertos, os dedinhos dos pés. Isso despertou a curiosidade da criança e ela perguntou para a professora: Kátia, que número ela calça? E as professoras já sabiam que essa informação não estava contida no livro e que eles teriam que buscar essa informação. Citando novamente Laura Barbosa: somente a curiosidade, o interesse, alimenta a motivação e possibilita a aprendizagem. É preciso desequilibrar o aprendiz para que ele mobilize-se para aprender. É o não saber o grande responsável pela possibilidade de sabermos algo. E assim eles deram continuidade a esse trabalho e tiveram a ideia de ir fazer uma pesquisa dentro da escola com as crianças que tinham a mesma idade da Celina, 9 anos, para descobrir qual é o tamanho do sapato que ela calça. E assim fizeram. E desse trabalho resultou num gráfico. Eles representaram, né, os dados numéricos visualmente a partir de um gráfico. Observem como que o conhecimento foi sendo integrado, né, o conhecimento programático foi integrado a esse trabalho. Então, montaram esse gráfico, quantas crianças na escola tinha de 9 anos e quais eram os números dos calçados dessas crianças. A partir daí, alguém chegou a uma conclusão e disse: eu tenho 7 anos e calço 32. Acho que a Celina calça 34. Ora, qual seria a lógica disso? Bom, quando eu tiver 9 anos, vou calçar 34. Então, a Celina calça 34. Pronto, o grupo adorou a ideia, comprou o raciocínio, foram unânimes, estavam torcendo para que isso acontecesse, encontraram a solução. E o importante, né, nessa história, aqui na página 60 do livro, né, deste livro maravilhoso, A Sala de Embarque, o que é importante aqui? O preparo e a postura da professora constituem aspectos importantes, pois ela precisa acreditar, primeiro, na capacidade da criança que aprende. Ora, educação da vida. Acreditar no Filho de Deus, que somos todos nós. Que toda criança, como filho de Deus, possui capacidade infinita. Não existe criança burra, não existe criança que não gosta de estudar, não existe criança que não aprende. Você confia no Filho de Deus e sabe que ele, de fato, vai aprender. Tem a capacidade de aprender. Cada um tem a sua forma de aprender, como diz aqui também, sua maneira própria de aprender. Mas o diálogo pressupõe amorosidade. Falar de diálogo, construindo caminhos, é falar de amor. Porque eu me abro para o outro, para escutar o outro, para escutar o diferente, as diferentes opiniões. E isso pressupõe amorosidade. O educador deve, antes de tudo, amar. Muito mais do que transmitir conhecimentos, o amar, o escutar é o mais importante no processo educativo. Assim diz a educação da vida. Na sequência, para nós irmos concluindo, eles escolheram, depois que concluíram a viagem ao Brasil, fizeram uma viagem ao Japão, foram à França e foram à Rússia. Então, eu trouxe para vocês uma curiosidade do trabalho, das atividades que eles fizeram quando foram para o país, a Rússia, né? E trouxe aqui para mostrar a bonequinha que eles descobriram na Rússia, a matrioshka, né? Essa bonequinha que ela tem vários tamanhos, né? Então, observem que cada bonequinha, uma cabe dentro da outra. E com essa
curiosidade do artesanato da Rússia, que são bonequinhas feitas de uma madeira chamada tilha. Os alunos aprenderam, por exemplo, a matemática, a ordem crescente, decrescente e formas geométricas, quando foram procurar construir essas bonequinhas nas aulas de artes. Então, o diálogo, né? A partir desse trabalho de artesanato, as crianças aprenderam as formas geométricas, aprenderam o que é uma esfera, o que é um sólido geométrico, enfim, né? As formas planas e espaciais, e foram descobrindo no seu ambiente da escola essas formas que eles já conheciam, mas que não sabiam o nome, mas que foi trazendo para o conteúdo programático. Então vejam, né, como nós fomos trabalhando, refletindo, desde o início com a senhora Stella Terriman, com aquele senhor que foi procurá-la, e que ela, a partir primeiro do diálogo em que ela introduziu o silêncio, ouvindo aquele senhor, depois orientando-o, e aí conduzindo-o ao diálogo com a família, né, com a esposa, os filhos, onde ele voltou a descobrir a sua verdadeira vocação. E aí fomos para o diálogo do nosso grandioso ensinamento da Seitianoye entre o anjo e o querubim. E fomos conversando sobre o ensinamento. O anjo falando da imagem verdadeira, o querubim perguntando, a partir das observações que ele faz do mundo físico. E assim fomos aprendendo com eles, né? E depois fomos concluindo com essas vivências na escola, a partir dessas experiências das professoras Beatriz e Kátia, né, que nos trouxeram essas vivências para a gente mostrar como é possível, a partir do diálogo, trazermos também o conhecimento programático dentro das salas de aula, né, com alegria, com a brincadeira e despertando o interesse das crianças pelo conhecimento, diferente de você entulhar conhecimento que às vezes não tem o interesse das crianças, né, dos jovens. E assim, então, nós vamos concluindo as nossas reflexões, e eu gostaria, como nós iniciamos sempre e finalizamos nossas atividades com a oração, quero concluir com o canto em louvor à natureza. O trecho final já do canto, também o diálogo entre o querubim e o anjo. Então, convido a todos e a todas para se colocar numa posição confortável, serenar a mente, fechar os olhos e acompanhar mentalmente as palavras do canto em louvor à natureza. O querubim perguntou novamente: entretanto, como pode o desejo insaciável de uma pessoa ser compatível com a consciência de que eu e os outros somos um? Respondeu o anjo: o desejo sustenta e desenvolve o corpo físico. É a chama comum de todos os seres vivos. É a chama da vida. Sem isso, não poderia haver vida na Terra. Sem isso, os seres humanos também não poderiam sustentar e desenvolver seus corpos físicos. Eu vos digo, o verdadeiro propósito do ser humano não é manter e desenvolver o corpo físico. É manifestar a glória de Deus na face da Terra. O corpo físico é uma mera ferramenta para expressar a divindade. Desde que os nossos desejos expressem a divindade, eles são as chamas da vida que sustentam a glória de Deus. Dependendo do modo como controla, a chama pode trazer assim como bons ou maus resultados. Quando a chama na turbina do avião é controlada adequadamente, podemos cruzar imensidões, rapidamente chegar ao nosso destino. Contudo, se a chama vier a ultrapassar a capacidade da turbina e esta explodir, imediatamente ocorrerão morte e destruição. Portanto, eu vos digo, não vos esqueçais de controlar adequadamente vossos desejos. Fazei com que vossos desejos se subordinem ao objetivo de expressar o divino. Não confundais vossos desejos com a vossa mente verdadeira. Nossos desejos se inflamam porque pensamos que algo nos falta e tentamos suprir esse sentimento de carência
Em outras palavras, os desejos surgem da ilusão de não conhecer a vossa verdadeira natureza de filho de Deus. Vós sois filhos de Deus, filhos de Buda. Controlai livremente a chama da vida e utilizai-a para o propósito de Deus que habita em vosso interior. E então, avançai para concretizar o vosso ideal interior. Nesse momento, vossa mente verdadeira, que está no âmago do vosso ser, será preenchida de profunda satisfação e ouvireis a voz de Deus a sussurrar: muito bom, muito bom. Assim, quando os seres humanos elevarem sua consciência e passarem a ver Deus que se aloja em seu interior, como seu eu real, os conflitos entre a natureza e os seres humanos desaparecerão e a ordem da grande harmonia se estabelecerá sobre a face da terra. Tendo assim ensinado o anjo, a névoa que envolvia a floresta se dissipou silenciosamente. Banhadas pela radiante luz do sol, as folhas das árvores resplandeceram luminosas. Os pássaros voaram alto nos céus. Suas plumagens multicolores reluziram, e o som de seus gorjeios esvaneceu-se silenciosa e lentamente pelo céu. Essa floresta, que transborda a vida e a qual nada falta, expressou a paz e a prosperidade do mundo de Deus. Fim do canto em louvor. Rogamos que, através dos méritos deste canto em louvor, manifeste a imagem verdadeira de todos os seres vivos e se concretize o mundo da grande harmonia entre a natureza e os seres humanos. E assim, com esta oração, o canto em louvor à natureza, nós concluímos a nossa atividade do dia de hoje, novamente agradecendo a participação, a atenção de todos e de todas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Em um novo ano, temos novas histórias para contar, novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!